Unesc é arte, Unesc é cultura. As expressões culturais e artísticas da nossa região em destaque no podcast Toque de Arte. Saudações culturais, aqui Maxwell Sanderflor, na voz, produtor cultural da Unesc. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Unesc com o programa Toque de Arte. E o nosso convidado hoje, nada mais, nada menos, é o Ismail Hamad Ismail, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Criciúma, o CONCRI, e também agora assumindo a direção de cultura da Fundação Cultural de Criciúma. Ismail, saudações. Saudações, Max, saudações ao pessoal da equipe aqui, né? Saudações a todos os ouvintes que estão nos escutando nesse momento. É sempre bom a gente poder ter esse espaço para falar das coisas da cultura, né? Desse movimento tão importante aqui da nossa cidade. Então, Ismail, é sempre bom conversar com você a respeito sobre políticas de cultura e, principalmente, num lançamento tão importante como o edital Cultura Criciúma 001/2023, uma edição especial, porque é da Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo, que tantos agentes culturais de Criciúma estavam esperando, né? Então já foi lançado semana passada esse edital, já saiu também o primeiro termo de retificação do edital. E poderia contar para nós como é que foi esse processo de elaboração de edital, como é que foram as oitivas, no qual também nós fizemos parte, né? Sou também um agente cultural, sou o seu vice-presidente do conselho, né? Então, poderia comentar para nós, relatar como é que foi esse processo de elaboração de edital e lançamento do edital Cultura Criciúma 001/2023, que é relacionado à Lei Complementar Paulo Gustavo. Então, Max, primeiro a alegria, né, de ver um recurso desse aportando no município. É o maior aporte para o setor cultural que o município tem nessa área de fomento, né? 1.705.000, estamos falando aí de 1.750.000 aproximadamente. Com muita alegria a gente vê isso, vê saindo também já a garantia, né, da segunda edição da lei Aldir Blanc. Então a gente vê essa movimentação cultural, essa cena cultural acontecendo, é muito importante para a gente e nos dá uma satisfação muito, muito grande. Foi um processo bastante tortuoso, bastante difícil, exaustivo ao extremo. Foram pelo menos uns 10 dias de trabalho ininterrupto até a gente conseguir chegar nesse texto do edital. Construído a duras penas, a gente contava com a presença de uma assessoria técnica que nos auxiliasse nesse sentido. Acabou que, por questão de tempo, da contratação, da licitação, acabou demorando um pouquinho mais do que o previsto. A gente acabou tendo que construir a gente mesmo, com base nas oitivas bastante, né, Max? Polêmicas, com bastante discussão. É um instituto absolutamente novo, esse da Lei Paulo Gustavo, traz essa questão das ações afirmativas que gerou muita dúvida, a questão dos impostos que vão incidir sobre isso também gerando dúvida até hoje, ainda não se tem um consenso. Eu ainda lia essa semana a cartilha da CNM, né, da Confederação Nacional dos Municípios, que versa sobre a Lei Paulo Gustavo, bem taxativa. Nós recomendamos assim, mas informamos que não é consenso nem com a Receita Federal. Então, nem a Receita Federal consegue dizer para a gente, com certeza absoluta, como é que a gente deve administrar essa questão dos impostos. Então, suscitou muitas dúvidas. A divisão de valores aqui em Criciúma foi bastante polêmica. Nós tivemos muitas opiniões diversas sobre isso. Acabamos tentando construir um meio termo entre a proposta das oitivas, a proposta que a setorial do audiovisual nos apresentou e um meio termo entre essas duas questões, né? Nas demais áreas a gente foi mais ou menos unânime, ali a gente chegou a uma decisão unânime e foi mais tranquila. Mas nessa questão da leitura do audiovisual, ela foi bastante polêmica, bastante discutida. A setorial de audiovisual apresentou uma proposta, a oitiva apresentou outra proposta e no fim a comissão de avaliação e seleção
acabou buscando uma proposta no meio, que ficasse no meio termo entre essas duas situações. Chegamos a termo, lançamos o edital na sexta-feira, saiu com alguns errinhos e eu confesso que a minha culpa, né, nessa questão, alguns erros de digitação, até de palavrinhas que estavam perdidas ali no meio, mas muito em função da pressa que tive que fazer, sem uma oportunidade de revisar com calma o edital. Ele acabou saindo com alguns equívocos, que aí depois com a colaboração do grupo do Conselho, discutimos no Conselho durante o final de semana inteiro, fizemos algumas retificações que publicamos já na segunda-feira essas retificações. Certo, perfeito, Ismael. Realmente nós tivemos 3 oitivas para chegar nessa proposta do edital. E é claro que a comissão ela soube avaliar todas essas questões para colocar no papel, em formato de documento oficial, esse certame. Ismael, quem pode se inscrever nesse edital? Esse edital, ele está junto tanto o recurso do audiovisual, tanto de outras demais linguagens artísticas. Mas quem pode se inscrever? Em tese, né, Max, o edital, essa é uma democratização que trouxe essa lei Paulo Gustavo, que no final das contas sempre acaba gerando algum tipo de dúvida quando tu amplia muito o espectro de atuação, mas em tese todos podem participar, porque permite a participação tanto de pessoa física quanto de pessoas jurídicas e associações com e sem fins lucrativos, né? Esse é o diferencial que as leis de incentivo à cultura, as leis da cultura, e que às vezes causa tanta estranheza e tanto embaraço dentro das prefeituras, que em todos os outros setores, todos os outros ramos da administração pública municipal, não permite esse instrumento de aceitar a inscrição de pessoas físicas nem de pessoas jurídicas. Permite a participação apenas das OSCs nesse tipo de edital, né? E os da lei da cultura, como elas têm rito próprio, elas acabam causando muita confusão dentro das administrações públicas. Mas a gente, então, seguindo o fulcro da lei, está aceitando aí a participação tanto de pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos. Um destaque também aqui é que os conselheiros de cultura também podem participar desse edital, desde aqueles que não fazem parte da comissão organizadora. Isso, é uma novidade também que essa lei traz, né? Porque outras leis não trazem isso na sua redação, e se não traz, não garante, que acabava, né, uma discussão que a gente já tem há bastante tempo sobre isso, infelizmente, né, Max? Felizmente, porque os conselhos acabam se esvaziando se não tiver... A gente já tem poucas pessoas que são fazedores de cultura, nós temos tantas pessoas assim atuando nesse ramo, e aí se tu impede, talvez a maior fonte de renda hoje dos fazedores de cultura acabem vindo da participação em editais, em leis de fomento. Aí se eles não podem participar, eles acabam não participando do conselho. Dos conselhos, isso acaba gerando esvaziamento em conselhos pelo Brasil afora, muito mais em particular em cidades menores, né? Mas é uma coisa que a gente tem brigado bastante junto ao Ministério e junto às administrações estaduais e municipais, de que se tenha essa permissão de que os conselheiros, desde que não participem, óbvio, da confecção do edital, possam participar dos certames. Realmente foi um grande avanço a Lei Complementar 195, né, deixando aberto para que os conselheiros possam participar desse certame. Agora vamos falar um pouquinho de cotas, né, também essa lei que coloca as cotas obrigatórias desse certame, que são as cotas étnicas raciais, ou seja, no mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas, e no mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas. Se tiver, e se não tiver, aliás, propostas suficientes para garantir esse número de cotas, o que vai acontecer, Ismael? O edital prevê essa situação, né, Max, com remanejo total de sobra de recursos. Havendo sobra de recurso em alguma área específica ou em alguma cota específica, ele imediatamente é remanejado para a cota seguinte, né, para a cota tal, ou se não, mesmo assim não atingir, ele remaneja para
para todos os demais participantes, sempre por ordem de classificação, subindo, no caso, né, um melhor classificado, obedecendo algumas regrinhas que o edital vai estabelecendo, mas a ideia e a certeza que nós temos é que não vai sobrar, não vamos ter sobra de recurso de maneira alguma no edital, né? E se por um acaso, ainda assim, por uma tragédia da natureza acontecer de sobrar recursos, obviamente que a gente prevê o lançamento de um novo edital para que não precisamos devolver nenhum tipo de recurso a menos os previstos em lei, né, que são os reajustes ali da conta, os rendimentos da conta, essa coisa rara que a gente não pode utilizar. Então fica aqui o alerta para você que é agente cultural, né, que é negro, ou indígena, que venha querer participar desse certame, tem aí, né, o valor de R$172 mil, que é o 10% de valor para agentes indígenas, e aí R$344 mil para agentes culturais de pessoas negras, pretas e pardas. Então fica a dica aí para elaborar uma boa proposta e participar desse certame. Sobre acessibilidade, Ismael, o que o edital ele prevê em relação à acessibilidade? Aqui fala sobre os 10% que tem que prever numa planilha orçamentária. De que maneira foi pensado isso nas oitivas? Essa questão da acessibilidade é uma obrigação qualquer edital que utilize recurso público, né? Tem a lei, vai me falhar o número da lei agora, mas ela fala exclusivamente sobre como aplicar recursos de acessibilidade. Então, a gente prevê essa questão, né, de que pelo menos 10% do recurso esteja contemplando medidas de acessibilidade, porém no próprio edital ele abre algumas, que se o próprio projeto prevê as medidas, mas ele não colocar isso na planilha orçamentária, se a comissão, né, se os pareceristas entenderem que o que ele propôs dentro do projeto é condizente com o projeto, né, condizente com mais ou menos o valor arrecadado, nós vamos aceitar, né, essa questão. Então, o importante é prever as medidas de acessibilidade no seu projeto e prever também como isso vai ser divulgado, né, Max? Os materiais de divulgação precisam contemplar essas questões de acessibilidade. Porém, a recomendação é sempre edital sigam ao pé da letra. Se o edital prevê a questão de que 10% deva ser destinado na planilha, por que não colocar, né? Por que não prever isso já? Garantam-se, cerquem-se de todas as garantias e coloquem isso nas suas planilhas. Sempre lembrando, Max, que a gente em edital, a gente costuma, né, falar por aí e tal, que a gente tem algumas máximas de edital. E aí no meu ver, a máxima maior de edital é que o proponente se adequa ao edital, não é o edital que se adequa ao proponente. Então a gente recebe visitas diárias lá, hoje pelo menos devo ter recebido mais 5 lá. Mas por que não é assim? Mas por que não é assado? Mas por que... Já pensou se a gente for fazer o edital levando todas essas opiniões pessoais de um por um? Não, então sempre assim, o proponente tem que se adequar ao edital, não é o edital que se adequa ao proponente. Certo, perfeito. Então, boa sugestão do Ismael, o novo diretor de cultura de Criciúma. Então, aqui só lembrando e reforçando, as inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro de 2023 e terá uma plataforma própria para submissão de projetos. Como é que está o andamento dessa plataforma, Ismael? A plataforma, Max, também por demanda, né, como a licitação da contratação da assessoria acabou demorando muito mais do que a gente previa, ela já foi lançada, está no ar desde segunda-feira, mas ela ainda está passando por alguns ajustes. Ela está disponível no site da prefeitura, né? Basta acessar lá
bota lá no Google, na sua ferramenta de pesquisa, Prefeitura de Criciúma, entra no site da Prefeitura, logo ali embaixo em serviços vai estar o link para a Lei Paulo Gustavo, está na primeira página. Nós não botamos no portal da transparência para não ficar meio que escondido lá, não, botamos na primeira página. Então acessar e fazer a inscrição toda por ali, dúvidas também, né? Dentro dessa mesma plataforma, vamos responder tudo por ali, nós não vamos responder dúvidas por telefone ou por outros e-mails para não gerar informações duvidosas, disse que, mas tu me disse isso, mas tu me disse aquilo. Então não, todas as dúvidas só vai valer, a pessoa só vai poder questionar se a dúvida vier realmente por e-mail. Claro que eu não vou me furtar, nós lá na Fundação Cultural nós vamos nos furtar se a pessoa for nos procurar com alguma dúvida, vamos procurar esclarecer na medida do possível, mas oficialmente o único canal de comunicação que a gente vai validar é o canal do e-mail institucional. Um outro aspecto que é muito importante a gente levar com relação a isso, Max, é que de maneira nenhuma nós vamos ampliar prazo de inscrição, a menos que seja uma coisa obrigatória, se tiver alguma decisão que nos obrigue a fazer isso, faremos, mas porque não conseguimos, porque não deu tempo, porque isso, porque aquilo, não poderemos fazer, porque já deve ter avaliado o cronograma. Nós estamos com um cronograma recorde aí. Nós, por exemplo, vamos ter 5 dias aí só de período para avaliação dos projetos. Como é que tu vai avaliar aí? Nós estamos esperando pelo menos 150 projetos em 5 dias. Então, nós estamos com um prazo muito curto. Se a gente quer realmente pagar o edital esse ano ainda, a gente precisa cumprir esses prazos que estão estabelecidos no cronograma. Então você que é agente cultural de Criciúma, a todos os nossos espectadores que estão nos acompanhando, fiquem em alerta. O prazo vai ser até o dia 30 deste mês, 30 de outubro. Não percam este prazo. E por favor, gente, assim, um apelo, não deixem para a última hora. Justamente que pode dar problema, né, de muitos acessos na plataforma, e aí dá aquela travada que geralmente pode acontecer. Pode acontecer, né? Leiam o edital. Nós tivemos casos de gente que perdeu a inscrição no edital Cultura Criciúma passada por 2 segundos. Olha só, então, gente, fiquem então ligados, não deixem para escrever o projeto para a última hora, escrevam antes. E falando aqui, né, de escrita, tem um processo de seleção, né, já foi publicado o termo de retificação, onde coloca as pontuações, e uma delas, pessoal, é a respeito do portfólio, ou seja, da sua vivência de cultura. Né? O que você comprova nesse portfólio, que inclusive estava até mesmo conversando aqui anteriormente com o Ismael, que um portfólio é diferente de um currículo. Né? Então, Ismael, tu poderia falar um pouco mais a respeito dos critérios de seleção e pontuação deste certame? Certo, muito bom esse ponto, Max, porque a gente tem acompanhado também, né, os processos em outros municípios aqui, alguns que já estão até um pouco mais adiantados, e uma coisa que a gente vem observando muito é que as pessoas não estão utilizando o espírito do edital. Esse é um edital que vem com o espírito, primeiro, das questões afirmativas, né, das ações afirmativas, de inclusão das minorias, as comunidades LGBTQIAP+, espero que eu não tenha esquecido nenhuma letra aí, né, nas questões também das questões raciais, dos grupos de minorias, das mulheres, dos quilombolas, das igrejas de matizes africanas, enfim. Tem uma série de questões afirmativas que estão contempladas nesse edital e que os projetos que tenham, que utilizem na sua montagem profissionais dentro dessas linhas terão uma pontuação maior,
os que tiverem, além de profissionais nessa linha, que abordem temas dessas leituras, terão uma pontuação um pouquinho maior. Os que tratarem das questões de vulnerabilidade social, que demonstrarem que tem impacto, dentro das comunidades em que atuam, eles vão ser muito melhor avaliados. Então, fiquem atentos a esses critérios. A gente tem visto em alguns municípios aqui que a gente tem acompanhado, mas o meu projeto era bom. Sim, o teu projeto não era bom, o teu projeto era excelente, mas ele não está focado dentro desses critérios Então, a leitura dos critérios de avaliação são muito importantes. É uma média baixa, são só 60 pontos que você pode atingir, né, por... 60 não, 70, né? 70 Isso, pontos. Agora 70 pontos, sendo que da pontuação bônus, né, o último item, o critério F, né, são das ações afirmativas. Então, ou seja, você pode pontuar 60 mais 10, conforme a apresentação da proposta aí das ações afirmativas. E agora quem chegou aqui no nosso estúdio é a Malene Baesso Redig, a nossa Lenita, que é coordenadora do setor Arte e Cultura da Unesc, que também fará parte dessa entrevista aqui a respeito sobre o edital Cultura Criciúma 001/2023. Lenita, boa tarde. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Boa tarde a todos que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui para conversar sobre coisas tão importantes quanto é a área da cultura, né? Que bom. Max, eu só queria fazer uma complementação ali dentro disso que nós estávamos conversando. Que vê bem, 10% é o bônus. E assim, a importância de um portfólio bem feito. 20 pontos, né, do primeiro critério, fala da relevância cultural do agente. Onde é que tu vai comprovar essa relevância? É no portfólio. As pessoas confundem muito essa questão. Uma coisa é currículo, outra coisa é portfólio. O portfólio vai contar a tua história, vai contar a tua trajetória. Então, um portfólio bem organizado, seja por ordem, tu pode escolher se faz por uma ordem cronológica ou se faz por uma ordem de importância da tua participação. Mas assim, não é simplesmente escrever o que tu fez. Não, coloca uma foto, tu entregando um material, a tua participação em um programa, a tua participação em uma exposição, a tua participação em um vídeo, o roteiro que tu escreveu, enfim... Coloquem tudo isso, fotografem, documentem, recortes de jornais, sites de redes, posts em mídias sociais, enfim, tudo que tiver referência comprovada de que você realmente exerceu essa função, vai ter um peso gigantesco nesse edital. Nós estamos falando de 20 pontos numa pontuação máxima de 70. Então aí, se a matemática ainda não vai ser mais ou menos uns 30% do valor da tua nota vai ser dentro desse quesito. E lembrando também que no anexo, que é a ficha de inscrição do edital, que já está também disponível no site, tem várias perguntas que estão relacionadas diretamente com a sua trajetória cultural, que você vai preencher, já vai ter um descritivo do seu portfólio em relação à sua atuação. Lembrando também que o portfólio é a maneira de você comprovar o seu currículo e comprovar aquelas perguntas que estão na ficha de inscrição, né? Como bem falou o Ismael, é por meio de recorte de jornal, um card de projetos executado, ou de uma ação, de um espetáculo. E aqui diz aqui no edital, no mínimo 2 anos. Então, você começa já a organizar essas documentações com a apresentação de, no mínimo, 2 anos. Agora eu vou conversar novamente com a Lenita a respeito dos editais, das políticas públicas. Como é importante um edital de cultura na nossa cidade e, principalmente, um recurso, né, na ordem de R$1.720.000, o que isso resulta, o que isso impacta na nossa cidade, ou pode impactar, né, socialmente, culturalmente na nossa cidade? Nós 3 aqui somos pessoas que nos envolvemos a longa data, né, no Conselho Municipal de Cultura da cidade
e nos envolvemos na tradição de escrever projetos, aprovar e realizar propostas culturais aqui na cidade de Criciúma e também atendendo demandas da região toda, né, a MESC, a REC e a Murel. Quando nós pensamos num edital de fomento, quando nós pensamos no Ministério, vamos voltar um pouquinho, quando nós pensamos no Ministério, que já tinha sido extinguido, que agora retoma, e ao retomar, vai abrindo essas frentes, vai possibilitando essa volta, né? Esse brilho nos olhos de um artista, de um produtor cultural, vai dando vez a esse cenário cultural do Brasil como um todo, é para qualquer pessoa da área ficar feliz e começar a repensar as suas práticas e, juntamente com suas práticas, como que tu organiza essa prática como um currículo de uma profissão, né? Nós, professores, trabalhamos com currículo Lattes, que também temos que ter, embora a gente coloque coisas na plataforma, na nossa casa ou também num arquivo digital, tem que estar tudo organizado lá nos pormenores, os artigos que tu publica, capítulo de livro, e palestra que tu deu, evento que tu participou e tudo mais. Um artista, se nós conseguirmos chegar nessa ideia de trabalhar a arte como profissão, né, nas linguagens como um todo, então talvez já tenha passado da hora dos artistas da nossa cidade começar a olhar para isso com a seriedade que merece. Eles se consideram muito e fazem excelentes trabalhos. Ao realizar excelentes trabalhos, eles têm que também fazer os recortes das publicações que têm sobre o seu trabalho, sobre a sua arte, sobre a sua trajetória artística. Nós, no setor Arte e Cultura da Unesc, temos como prática um evento grande, médio ou pequeno, na sequência tem um relatório. Esse relatório serve para quê? Para que a gente possa fazer uma autoanálise, para que a gente possa olhar para ele e perceber o que deu mais certo, o que precisa dar mais certo numa próxima edição. E ali a gente reúne fotografia de tudo, filme de tudo, a reportagem que saiu, as entrevistas que saíram, e tudo vira um documento. Que ao escrever um outro projeto, esse relatório vai ser fundamental. Então, quando um artista da cidade, ou todo artista, aprova um projeto, ele tem que guardar tudo que aconteceu naquele projeto ali. Porque aquele projeto ali vai ser o chão, né? Ou talvez até a garantia que ele consiga aprovar vários outros. Se ele executou bem, se ele fez uma boa prestação de contas e se ele fez bons registros. Para que, né, Ismael, a gente sabe da importância disso, mas muitos não sabem. Eu fiz uma oficina aqui na Unesc e fiz a mesma oficina na Fundação Cultural tem um tempo, que era sobre como interpretar editais. Mais ou menos assim. Aqui na Unesc tinha um grupo de estudantes, que por acaso eram meus alunos e tal. E lá na Fundação Cultural, eu fui realizar lá na Galeria de Arte, teve 2 pessoas. A pessoa que coordenava a galeria, Dani Zacarão, e uma egressa do curso de artes, que hoje é produtora cultural, que hoje tem o Gaveta Criativa. E foi essa menina que tinha sido minha aluna que foi lá e ficou a noite inteira lendo, compreendendo, conversando, fazendo destaques de uma análise de um edital de fomento. Então, saber ler um edital, interpretar um edital, é um exercício e é uma prática que precisa acontecer. Então, nós temos um recurso, isso é nobre e é resultado do trabalho de muitas pessoas. E eu sei o quanto o Ismael vem ao longo desses anos abrindo frentes e defendendo a área, se dedicando extraordinariamente, mas esse recurso chega na cidade e ele precisa ser destinado às pessoas, porque senão ele vai retornar. Não sendo destinado a bons projetos culturais, e a gente sabe que os avaliadores são externos, a repercussão é gigantesca, a priori para os próprios proponentes.
Claro. E depois que esse recurso acaba ficando na cidade, porque ele vai envolver outros segmentos da cidade, ele vai para gerenciar o projeto dele, ele vai ter também que executar e utilizar esse recurso de diferentes formas. Então, sem sombra de dúvida, isso é bom para a cidade em todos os sentidos, é bom para a área cultural, fortalece as categorias, né, nas diferentes linguagens e setores, segmentos, fortalece o conselho, fortalece a gente aqui também que trabalha com curso de artes visuais há muitos anos. O que a gente tem que fazer é um exercício de olhar para a área cultural como uma grande frente de trabalho, de profissão, de economia, de renda, de formação cultural como um todo, e aí as coisas vão se consolidando um pouco mais. Eu vou reduzir numa palavra, numa frase. Para trabalhar com cultura, você tem que estudar a área. Senão, não tem como. E para trabalhar em qualquer profissão, você estuda. Você vai ser advogado, você estuda aquela área. Você vai ser professor de geografia, você vai estudar aquela área. Você vai ser um engenheiro, você vai estudar aquela área. E você vai ser um artista e você vai ter que estudar a área do segmento que você atua. Como o Max, que agora está no mestrado, estudando a área da dança, da cultura hip hop, que é o que ele fez e faz há muito tempo e faz bem, mas ele estuda a área. Ele é produtor cultural, mas ele estuda a área. O estudo é inerente, né? É o que vai, assim, te dar segurança de entrar para essa área de trabalho, né? Para esse campo de trabalho e fazer as coisas darem certo. Então, a dica aí para todos os nossos espectadores é de que vamos estudar o edital, vamos ler, compreender, tirar dúvidas. O Ismael já colocou à disposição o e-mail do edital, que é um tira dúvidas. Encaminhe por e-mail que vocês receberão, né, a sua resposta de uma maneira oficial, certo? Então, queria também falar sobre fortalecimento do conselho. Queremos, enquanto conselho, agradecer à comissão de organização do edital de ter aceito as sugestões colocadas no final de semana, que foi feita uma força-tarefa de leitura, de estudo do edital, e colocou a proposta da inclusão de mais um item a ser apresentado no edital, ou seja, no processo de inscrição, que é um PDF, né, contendo o resumo do projeto, o objetivo geral, específico, justificativa, ficha técnica contendo os principais membros da equipe, bem como seus breves currículos e carta de anuência desses técnicos. Cronograma, planilha orçamentária, público-alvo, plano de divulgação, medidas de acessibilidade e contrapartida social. Então, Ismael, agradecemos pelo encaminhamento junto à COA, né, de ter feito o primeiro termo de retificação do edital, e que assim a gente possa também contribuir para o aperfeiçoamento, né, deste certame. Ismael, o que mais você deixa como sugestão para os proponentes de Criciúma, além, né, de não perder o prazo, além de não deixar tudo em cima da hora, como foi bem destacado aqui nessa entrevista? O que você mais deixa de sugestão? Acompanhe os passos, né? A primeira coisa que dentro dessa fala que a Lenita está falando, que é totalmente pertinente, a primeira coisa que o artista precisa botar na cabeça dele, a gente meio que romantiza a atividade artística, né? De que, é legal, estou fazendo arte, estou revolucionando. O artista precisa começar a entender que, antes de mais nada, ele é um trabalhador. Ele pode ser um empresário, ele pode ser um trabalhador particular, autônomo. Pode ser um prestador de serviço, autônomo e tal, mas ele é um trabalhador, e todo trabalhador tem suas obrigações, não é só se divertir, né? Tem a parte chata do trabalho também. A gente faz nosso trabalho lá na fundação,
Eu adoro participar de evento, tal, mas aqui, final de semana foi inteiro, tu acompanhou comigo, nós não paramos um segundo construindo o edital. É a parte chata, é terrível, eu odeio essa parte burocrática do meu trabalho, mas eu tenho que fazer. E o artista precisa ter isso em mente, que ele precisa também fazer essa parte burocrática. Então acompanhem, né, gente? Fiquem atentos às notícias lá, tanto no portal da Lei Paulo Gustavo, que está lá dentro do site da Prefeitura, como as redes sociais da Fundação Cultural para acompanhar. Nós vamos ter agora ainda as oficinas, né, Marcos, de como fazer projetos e tal. Então essas coisas todas nós vamos estar divulgando pelas redes sociais e para o pessoal acompanhar, participar, para depois não dizer, mas eu não sabia, né? Que eu sempre quis ver essa história. Então acompanha, né, gente? Nós estamos aqui, um edital desse, 1.750.000 para o município, a gente precisa entender que isso é fomento, isso vai volta direto para a comunidade. A gente tem que parar com esse negócio de achar que edital é dinheiro jogado fora, não, isso aqui é investimento, cara. Eu costumo dizer lá na prefeitura, assim, a minha linha de convencimento dos nossos gestores é nesse sentido. O dinheiro que a gente bota na cultura, ele volta imediatamente. O que tu vai fazer com o dinheiro que tu comprou? Que tu vai contratar um som, tu vai contratar uma iluminação, tu vai pagar um outro artista, tu vai pagar ele volta direto para a linha para a economia, ele só faz girar dinheiro. Perfeita colocação, presidente Ismail. Gostaríamos de fechar essa entrevista colocando sobre o cronograma da Conferência Municipal de Cultura. Nós estamos na 6ª edição da conferência, já estão sendo realizadas as pré-conferências setoriais, onde as setoriais estão atualizando os seus planos setoriais de cultura. Estava previsto para ser realizado amanhã, dia 6, a pré-conferência regional lá no centro, né, no Centro Cultural Jorge Zanata, às 18h30, e depois, no dia seguinte, também lá na Intendência Distrital, lá no Rio Maina, no sábado. Porém, nós temos aí uma notícia, né, uma triste notícia, justamente por causa das chuvas. Pode nos comunicar, Ismael? Além dessas previsões fortes de chuvas aí, coincidiu muito com essa questão do lançamento do edital, das datas de lançamento do edital da Lei Paulo Gustavo. A gente acabou não conseguindo, né, tratar com o devido respeito, com o carinho que o tema merece. Então a gente, né, em conversas com o grupo com o GT, com o grupo de trabalho e tal, conversando com o conselho, com as setoriais, a gente achou melhor marcar uma nova data mais para frente, como a gente tem uma folguinha de tempo, né, antes da Conferência Nacional, e a gente poder fazer esse trabalho com um pouco mais de tranquilidade, não as pressas, correria, fazer por fazer. Então a gente, né, nesse sentido, a gente, em breve, então, nós estaremos marcando a nova data. Certo. Então, também para reforçar, vai ter uma oficina prática presencial, né, do edital Paulo Gustavo, edital Cultura Cristina 001/2023, no dia 9 de outubro, no Centro Cultural Jorge Zanata, a partir das 19 horas, oficina de realização de projetos para este certame. Então não percam, para quem estão nos acompanhando na Rádio Unesc, no programa Toque de Arte. E para finalizar, passamos para a Lenita, também para se despedir, dando sugestões criativas para todos os agentes culturais. Olha, quem sou eu para dar essas sugestões criativas, né? Mas há que ser criativo para pensar um bom projeto para um edital com esses valores incríveis, né? Generosos, poderíamos dizer, que temos nesse momento com a Lei Paulo Gustavo. Acho que cada vez que você tem uma ideia, não deixa ela voar e depois escrever. Anota no seu celular, anota no papelzinho. Se a boa ideia ficar na gaveta um tempo, ou ficar na tua agenda, ou na agenda do teu celular um tempo, e que essa boa ideia vir a se tornar um texto de projeto, você tem muita chance. Porque às vezes você tem uma boa ideia, não anota, não registra, não faz conexão com alguma outra coisa, e as ideias também vão desaparecendo. Eu tenho como hábito anotar. E ao anotar, num outro momento você pode retomar aquela ideia e ir escrevendo os textos.
a gente sabe que tem muitas possibilidades, muitas chances, muitos prêmios, e a cidade não tem tantos produtores culturais assim, né? E não dá de tu querer propor vários projetos. É um grupo X que vai ser selecionado. Mas todas as pessoas têm condições de começar a se organizar e de começar a pensar em produção cultural, né? Eu fiz um projeto que foi intitulado Criciúma, Minha Cidade, Parte 1. Estou pensando agora em fazer Criciúma, Minha Cidade, Parte 2. O primeiro falou sobre patrimônios culturais da cidade, bens tombados. E se eu for concorrer, eu tenho algumas cartinhas na manga aí como ideia. Mas que bom que tem lugares, portas abertas, janelas abertas, pessoas interessadas a ensinar como fazer. Então, tem que aproveitar as oportunidades. Venha com a sua ideia, mesmo que ela esteja assim, meio quebradinha, não muito amadurecida, não tem problema. Vá para a oficina de elaboração de projetos culturais, que terão pessoas lá para dar suporte, pessoas com experiência na área e que vão poder te ajudar a ir lapidando a tua proposta e você conseguir um desses prêmios. Muito obrigado, então, a Marlene Baesso Redig, a nossa Lenita, coordenadora do setor Arte e Cultura da Unesc, e também a participação do Ismail Amadi Ismail, que é o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Criciúma, o CONCRI, e agora novo diretor de cultura da Fundação Cultural de Criciúma, aqui Rádio Unesc, programa Parabéns. Toque de Arte. Você ouviu Toque de Arte.